Ele saneou o município e depois do município saneado e passando as dores de poder você enxugar, fechar a torneira para poder juntar recursos e aplicar os recursos, isso foi aplicado depois no mandato seguinte, justamente aí do Edson Magalhães, que foi um momento do Brasil ímpar, um céu de brigadeiro que a economia vai tratar. Agora, a gente tem que tirar o chapéu para o Antônico Gotardo, porque tinha muita gente que precisava receber, empreiteiras, o pessoal mesmo, que já não estava mais dentro da prefeitura, mas tinha direito, e ele conseguiu sanear, pagar todo mundo, não é isso? O primeiro mandato do seu Antônio foi um mandato de fechar a torneira e de pagar as dívidas, porque aí você tinha crédito. Entende? Senão você fica com essas dívidas, você não conseguia ir num posto de gasolina e abrir uma ficha no posto para colocar gasolina nos carros da prefeitura. Então isso foi saneado, o crédito voltou, você passou a ter crédito no mercado e com crédito no mercado você passou a iniciar um processo de desenvolvimento. O que eu falo? A saúde, se ela ficar um mandato de um prefeito sem ter investimento, você, para cobrir a falta do investimento desses 4 anos, você vai levar uma década. Isso é muito grave quando você não tem um administrador que consegue equilibrar as finanças do município. Isso é profundamente grave, altamente grave. Então o senhor Antônio conseguiu no primeiro mandato dele equacionar isso e a partir daí Guarapari passou a ter um processo de investimento nas suas contas públicas. Bom, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, sala de imprensa, hoje dia 25 de novembro de 2014, nós estamos ao vivo. Para você que chegou agora, né, e não perdeu o primeiro bloco, não tem problema, você tem ainda os outros 3 blocos para a gente acompanhar a gente aqui nessa conversa, nesse debate aberto com o Gedson Merizo, o vereador Gedson Merizo, foi candidato a deputado federal, teve 17.075 votos. A gente está trocando ideia com ele sobre política, sobre a sua visão do campo político e o primeiro bloco foi muito produtivo. Daqui a pouco a gente volta com sala de imprensa. Até já. Estamos de volta com sala de imprensa, hoje dia 25 de novembro de 2014. Temos hoje a presença conosco do vereador Gedson Merizo. Ele foi candidato a deputado federal, teve 17.075 votos. Já falei isso no início, né? Para quem não sabe ou para quem esqueceu. E a gente coloca esse número porque, reconhecidamente, Gedson se consolida como uma das lideranças políticas de Guarapari, né, mais fortes, mais importantes, ligado à Igreja Católica, onde ele tem a sua, acredito, uma base sólida. Gedson, você falava no primeiro bloco da questão da crise econômica que nós vivemos. A crise econômica, dados aos fatos dos escândalos políticos que têm acontecido no Brasil, hoje afeta a Bolsa, Petrobras, enfim. Mas nós não vamos discutir, entrar nesse mérito não. Vamos falar essa crise a gente reconhece, né, que é essa que você colocou. Mas eu vejo uma outra crise, além dessa, que talvez seja a mais grave, ou tão grave quanto, que é a crise da identidade de um povo. A gente conversava semana passada, né, discutindo com algumas pessoas, e aí nós falamos, qual seria o problema do nosso povo? Qual seria o problema de Guarapari? A gente vê, assim, às vezes, uma visão muito tímida, muito retraída do povo, e a gente discutindo o que seria isso. Talvez do Espírito Santo, que o Espírito Santo é um dos estados mais importantes para a economia nacional. E qual seria o problema? E aí uma pessoa falou assim, baixa autoestima. Então essa é uma das maiores crises que eu vejo, e a gente falando de Guarapari, o que a gente precisaria fazer, né? Você viveu com o Rodrigo Chamon, no primeiro mandato de Paulo Artur, que deu um choque cultural, deu um choque político, e aquilo foi muito importante para a virada histórica do Estado do Espírito Santo, que estava numa situação decadente. O que seria, você como homem político, como liderança política, e como uma pessoa de vivência dentro da igreja, você conhece as pessoas melhor do que outras pessoas de fora, né? Por essa visão espiritual, digamos assim. Então, qual seria o problema? Qual seria realmente o problema e qual seria a solução para esse problema do povo, das pessoas? É difícil fazer. Para a gente ter uma cidade melhor. É difícil fazer uma análise, porque você precisava de ter um sociólogo para poder explanar
dentro da sociologia, aquilo que hoje nós passamos a perceber através de estudo do município de Guarapari. O que eu posso dizer? A recuperação da autoestima de um cidadão ela está muito enraizada com o crescimento econômico, com a força econômica do município. Isso nós não temos mais, Adriano. Nós não temos nem mais a força turística e com isso não gera economia e nós não temos uma força econômica industrial no município de Guarapari. Então você tem, dentro dessa grave crise, uma série de famílias que estão passando profundas dificuldades, graves dificuldades. Então quando você tem uma família que economicamente não vai bem, você cai numa área de insegurança, de incerteza, e isso vai abaixando a estima das pessoas, sobretudo de um pai, que o homem foi criado e preparado para que ele sustentasse a sua família. Hoje nós vemos muitos pais que são sustentados pelas suas mulheres, e nenhum pai se sente confortável com isso. Nenhum filho consegue olhar para um pai e enxergar uma alegria no pai, quando você tem uma força econômica extremamente carente, como é do nosso município. Por exemplo, vou te apresentar alguns dados. Nós temos 78 municípios no estado do Espírito Santo. Nós ficamos em último lugar como município que gerou emprego, que gerou renda. O que isso significa, Fabiano e Antonino e o povo de Guarapari? O dinheiro não circulou no município. Você não tem renda que circula. Você não tem as pessoas que vão na padaria comprar o pão, que não vai na farmácia comprar o remédio, que não vai no supermercado comprar arroz. Você tem um empobrecimento econômico. Nós estamos vindo há décadas nesse empobrecimento. Nós temos uma única indústria no município de Guarapari que gera próximo de pouco mais de 3.500 empregos. E é a indústria que faz a produção no município. Então, se nós temos uma única indústria que gera pouco mais de 3.500 empregos, nós temos então uma força, uma alavanca propulsora econômica muito fraca, né? Então aí nós chegamos no comércio, que nós temos 16 mil, 17 mil pessoas contratadas hoje no comércio de Guarapari. Mas o que é o comércio de Guarapari hoje? As pessoas rezam durante o dia para que entrem consumidores para juntar um dinheirinho para chegar 4 horas e ir para o banco fazer um depósito para cobrir o cheque. Isso não é vida. Você não tem como viver no município dessa forma. Você não consegue viver do seu comércio, chegar em casa chorando, porque você sabe que no dia seguinte você tem a duplicata para pagar. De que forma que nós podemos mudar essa história? E aí nós temos o serviço, nós temos 3.000 e poucos empregos, nós chegamos a um total então de 22 mil pessoas trabalhando no município de Guarapari. Dessas 22 mil pessoas, próximo de 70% trabalham e ganham um salário mínimo. Olha a força econômica que gira no nosso município. Então nós temos já um turismo empobrecido. E o sinal do turismo pobre que nós temos no município de Guarapari é você ir na Praia do Morro agora, são 8h15 e você vai encontrar uma série de quiosques fechados. Fechados. Luzes apagadas. Você não tem então um fluxo de pessoas e de consumidores na orla do município de Guarapari. Então